Olá, meus amigos, de volta, gente boa. Tava com saudade de vocês já, certo? Pensa no homem que tá gostando de estar aqui hoje conversando com vocês, tá? E quem sabe daqui a pouco, um dia, nós vamos estar aí presencialmente conversando com vocês, né? Abraçando, certo? E compartilhando ainda mais da palavra. Nosso coração é realmente começar a visitar as escolas de discípulos, é estar junto, tá? Nosso coração é estar junto. Mas, por falar em estar junto, o ponto principal da disciplina que leva à paternidade bíblica é estar junto. É estar junto com os nossos filhos. Nós já compartilhamos sobre Malaquias 4, 5 e 6, né? A questão de não converter o nosso coração dos nossos filhos apenas, porque na verdade eles têm que converter o seu coração a Deus. Então, lembram? Eis que nos últimos dias vos enviarei o profeta Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, para que não venha e fique a terra com maldição. Lembra que nós falamos sobre aquilo, na verdade, é converter o coração dos filhos a Deus através dos pais e o coração dos pais a Deus através dos filhos. Eu acredito que é nisso que fala ali Malaquias, na última passagem, né, do Velho Testamento. Então aqui nós precisamos também nos conectar primeiro aos nossos filhos, porque não adianta eu querer conectar também o coração deles diretamente a Deus se o meu coração não estiver conectado ao dele, o dele é o meu. O primeiro passo é justamente para mim levar, né, para eu e minha esposa, levar as nossas filhas a converter o coração delas a Deus, é que o coração nosso esteja conectado com o delas e o delas conectado conosco. É muito importante, amados, que os nossos filhos se sintam de verdade amados por nós. Qual é o grande problema? Antes de nós falarmos sobre correção, as formas de correção, nós precisamos falar de amor. Nós precisamos falar de amor. Porque entenda, se os nossos filhos não se sentirem amados e cuidados por nós, todas as vezes que formos aplicar algum tipo de correção, eles podem enxergar isso e não receber isso como amor. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, ele separou o amor da correção. Então, quem corrige não ama. Então, primeiro aspecto, se nós queremos aplicar uma paternidade bíblica, uma disciplina bíblica e a correção bíblica, é termos o amor dos nossos filhos. É os nossos filhos se sentirem amados por nós, amados e aceitos. No próximo encontro, minha esposa estará de volta. No nosso último encontro sobre educação de filhos, nós vamos falar sobre o papel do marido, o papel da esposa, do pai e da mãe, né? A questão das aceitações. Nós vamos conversar com muitas coisas que talvez vão tocar no seu coração em relação àquilo que você não recebeu. Mas agora nós precisamos entender também que algumas coisas que você recebeu na sua educação, recebeu dos seus pais, principalmente no que diz respeito à correção, pode ter machucado seu coração. E olha, eu estou falando do coração aqui no sentido bíblico, que é mente e sentimentos. Porque muitas vezes um pai ou uma mãe não quer aplicar a correção porque acha que vai perder o amor dos filhos. Porque não está fazendo também com entendimento, é só nas emoções. E aí eu vejo tantas mulheres com tanta dificuldade de aplicar isso. Mas nós precisamos primeiro ter como alvo o coração, o amor dos nossos filhos. Só que tem um detalhe, nós demonstramos também amor da forma como corrigimos. E olha só, eu já vou adiantar aqui, ó. Hebreus 12, a partir do versículo 5. E vós já esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos vossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de alegria, a não ser de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Uau! Então quer dizer que, na verdade, para Deus, a correção é um ato de amor. É um ato de amor, porque Ele ama o filho, Ele corrige. Porque se Ele não corrigir o filho vai ser aquela criança entregue a si mesmo, e a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Então, a correção é um ato de amor. E eu enxergo correção, amados, como um trilho, um trem que descarrilhou, que saiu do trilho. Então, um trem existe para andar no trilho. Ele é para ter uma obediência, para andar naquele trilho, naquele caminho, naquela rota. E aí nós vamos ter um outro ponto-chave na educação de filhos. Provérbios 22:6. Educa, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E ainda agora, amados, se desviar, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trazer de volta para o trilho da obediência. Trazer os filhos de volta para o trilho da obediência. Esse é o propósito da correção. Por isso que Deus me corrige a eu e você, porque Ele nos ama e Ele nos quer no trilho da obediência, no trilho da sua vontade. E é sobre isso que nós precisamos entender ainda mais. Mas pastor, esse negócio de obediência é muito difícil. Amados, obediência é algo tão especial, porque o que Deus requer de nós é obediência. Gênesis 22:18. Então Deus está falando para Abraão: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, por quando obedecestes a minha voz. Isso aqui, Gênesis 22:18, amados, é tão precioso. E todo o capítulo, também 18 de Gênesis, que fala sobre Abraão, e a gente faz uma conexão entre os dois, é violentamente poderosa, porque fala do quê? Da obediência que Abraão teve em relação à palavra que ele recebeu de Deus. Então Abraão não perguntou assim, tá, mas eu vou para que lugar? Mas para onde que eu vou? O que tem lá? Como é que vai ser lá? E não. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar, uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão é conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu e obedeceu. 1 Samuel 15:22. Esse aqui é um versículo que a minha filha mais velha sabe assim, entrou nela. Porque eu tinha esse versículo, pasmem, essa palavra de Deuteronômio 6 de inculcar na cabeça dos filhos, de colocar no umbral das portas. Quem conhece a minha casa, eu tenho versículos espalhados pelas paredes da minha casa. Isso é literal lá em casa. Tá? E bem, não me tire por não reverenciar a palavra, mas bem na frente do vaso sanitário, no banheiro, no lavabo, estava exatamente esse versículo ali. Então todas as vezes que a minha filha, qualquer um de nós ir no banheiro ali, pensa aquele versículo assim, bem na frente, amados. Então isso faz o quê? Isso vai inculcando. Isso vai gravando, trazendo à mente. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o bem atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo? E nós lemos também um versículo em Miqueias 6:6. O que Deus quer da gente? Que nós simplesmente obedeçamos. Que nós obedeçamos a Ele. Sabe? Ele quer isso. Se você já fez o curso Andar com Deus, da Escola de Discípulos, e lá eu ministro a disciplina Andar com Deus ontem e hoje, você sabe que só aqueles que obedecem a Deus podem andar com Deus. Então, amados, aqui existe um ponto central, um alvo, que é gerar obediência nos filhos,
Ah, Jesus é o nosso maior exemplo. Hebreus capítulo 5 diz que ele aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Obediência, escute, e muitas vezes nós não queremos, nós não trabalhamos a obediência como deveríamos, porque a gente não quer que os nossos filhos sofram. Nós não queremos aplicar as correções que são necessárias, porque nós não queremos vê-los sofrer. Uma vez eu perguntei num seminário, pais, quem quer que os filhos sejam, acho que eu falei isso no início também, quem quer que os filhos sejam alegres? Felizes, eu falei, quem quer que os filhos sejam felizes? Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei, quem quer que os filhos sejam santos? Já o pessoal ficou parado me olhando. Porque entenda, amados, essa felicidade, segundo o padrão deste mundo, nem sempre vai andar do lado. Vai fazer par com a santidade de Deus, com a vontade de Deus. Então, muitas vezes você vai ter que fazer uma escolha entre daquilo que seu filho quer, mas não precisa, e de certa maneira, aos olhos dele, ele vai se entristecer, ou você dá aquilo que Deus quer que você dê e torná-lo, o seu filho, mais santo, mais puro, mais obediente. E essa escolha não é muito fácil de fazer. Porque muitas vezes a forma como fomos corrigidos nos geraram dor. Eu tenho relatos ao longo dos nossos cursos e seminários sobre educação de filhos, retiros de família. Nós temos relatos de pessoas que nos procuram dizendo, eu não consigo disciplinar meu filho, eu não consigo, pastor. Eu sei que é desse jeito que eu tenho que fazer. Eu sei que é a vara da correção que afasta a estultice do coração da criança. Mas eu não consigo. Por quê? Porque ele foi corrigido com violência, sem amor. Teve pais que apanharam de fio de cobre. Então, eles não conseguem muitas vezes enxergar a correção como um ato de amor. Pelo contrário, porque estão associando a correção com falta de amor. E isso nós precisamos mudar. Porque todo pai corrige o que ama. E tem um outro versículo também, aqui, que é também Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece, em outras traduções diz, odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Pastor, quando eu tenho que começar a disciplinar meu filho? Quando ele começar a respirar. É isso, meus amados, escute uma coisa, estou falando isso carregado de amor. Carregado de amor, porque muitos de vocês vão precisar de correção agora nisso. Estão talvez sendo corrigidos pelo Senhor, mas escute bem. Obediência e sofrimento andam juntos. Ou nós e nossos filhos vamos sofrer para obedecer, ou nós vamos sofrer porque não obedecemos. Entenda, obediência e sofrimento andam juntas. Só que eu prefiro hoje olhar para as minhas filhas e pagar à vista com desconto, porque a prazo com juros. Não adianta. Se não sofrer para obedecer hoje, mais tarde vai sofrer porque não obedeceu. E se nós não ensinarmos obediência a nós, se os nossos filhos não obedecerem a nós, que estamos ali com eles e somos os provedores deles direto, como que vão obedecer a Deus? Entenda, nós estamos aqui trabalhando para gerar o caráter de Deus, de Jesus nos nossos filhos. E Jesus era um filho obediente, que obedeceu até a morte e morte de cruz. Sabe? É isso. Então, quer dizer, pastor Ivanes, que a obediência não é negociável? Não. Não. Mas tem níveis de obediência. Então a gente teria que fazer só um curso só sobre isso, né? Que daí algumas aulas. E eu gosto muito de falar sobre isso, mas não temos tempo aqui, certo? E quem quiser pode nos procurar, que a gente de alguma forma auxilia. Mas nós precisamos ver que a obediência está no centro, ela precisa ser o centro do coração de nós, filhos de Deus. A obediência. Continuando aqui, amados, tá?
E o que eu vejo, assim, eu vou daqui a pouco trazer os versículos que eu vejo como chaves sobre a educação de filhos, tá? E olha só que interessante. Então, se o nosso alvo é trazê-los para o caminho correto, nós precisamos primeiro estar no caminho correto. Eu já vou trazer de verso aqui direto. Efésios 6. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Efésios 6, 1. Efésios 6, 1. E eu esqueci de colocar ali. E é o despertador. Era o meu despertador. Tá? Eu acordei acho que uns 2 anos com Efésios 6, 1. Com Efésios 6. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida nessa terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e na admoestação do Senhor. O que significa isso? O que significa isso? Primeiro, olha só, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque entenda, amados, se os nossos filhos não obedecerem ao Senhor, não obedecerem aos pais e ao Senhor, eles não poderão andar com Deus. Porque só os justos andam com Deus. Então, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, se os nossos filhos nos obedecem, amados, eles vão estar sendo o quê? Justos. Eles vão estar sendo preparados. E vocês viram lá que Hebreus 12, 5 fala justamente que a disciplina, que a correção, ela vem para o quê? Para praticar, para prover, para gerar frutos de justiça. Então é isso, amados. Nossos filhos precisam ser obedientes. Aí depois, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ah, como eu tenho visto a falta de honra nos lares. Amados, honra não nasce com a criança, obediência não nasce com a criança, pelo contrário, toda criança, ela nasce em Adão. Você não precisa ensinar seu filho a desobedecer, a desonrar, não precisa, já nasce dentro deles. É, pastor, sabe aquela menininha linda, ali, 1 aninho de idade, papai, né, te amo, ali, escute bem, lá dentro tem uma Evinha. Isso, exatamente, lá tem uma semente de desobediência. Sabe aquele menininho lindo, né? Pele perfeita, aquela coisa toda, sabe? Pois é, ali tem um Adãozinho lá dentro, que precisa também do Espírito Santo, porque o que acontece? Hoje, eles vivem como Efésios capítulo 2, versículo 1, hoje eles são filhos da desobediência, mas um dia, amados, eles vão aceitar o Senhor Jesus, eles vão reconhecer os seus caminhos e vão endireitar suas veredas, eles vão reconhecer, e esse é nosso papel. Mas o que agora conta pra gente, nós precisamos ensiná-los também a honrar, a respeitar. Como fizemos isso? Primeiro, através do nosso exemplo. Agora, eu quero falar exatamente sobre... voltando aqui, na continuidade, e pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criais na doutrina e na admoestação do Senhor. Como que eu, pai, posso provocar a minha filha a ira? Eu achava que era aquele negocinho assim de, começar a incomodar ela, irritar ela, sabe? Eu achava que era isso, mas quando o Espírito Santo trouxe assim, não é isso. Não é isso. Quer saber quando eu provoco minha filha a ira? É gerar uma ira nela. É tornar a minha filha iracunda. Sabe quando? São 2 situações. Quando uma vez Deus trouxe assim, eu estava acordando e eu escutei Salmos 2, versículo 12. Beijai o filho, para que não se ire e não pereça pelo caminho. Amados, nós estamos falando de correção. Nós estamos falando de disciplina, nós falamos do cuidado com o coração dos nossos filhos. Um filho que não recebe um beijo, um carinho, um abraço, naturalmente ele vai se tornar um filho mais irado. Você pode perceber.
você pode perceber. E sabe como que eu, por exemplo, lá em casa, eu desmonto minha filha quando ela tá braba, assim, ela vem, porque de vez em quando não pensa não, a Amanda, né, ela tem um DNAzinho do pai às vezes, sabe? Quando ela vem assim, daí eu pego, amado, dou um beijo nela, falo assim, pai te ama. Sabe como é que ela faz? Ela desmonta. Ela desmonta, amados. Por que nós vimos tantos filhos rebeldes, irados, quebrando as coisas? É só você parar para ver. Não receberam um carinho, atenção dos pais. Agora você começa a ver filhos mais calmos, mais educados. Eles receberam a presença, a atenção e o carinho dos pais. Queremos que os nossos filhos obedeçam? Primeiro, não vamos começar fazendo o nosso papel, não provocando eles a ira. Esse é o momento trazendo, cuidando do coração, da parte afetiva do coração. Não apenas da parte racional, porque os pais dão coisas para suprimir a falta de tempo, amor e afeto. Um ponto é esse. O outro ponto, que aí eu vejo assim acontece demais isso, e sem a gente perceber, sabe quando que um pai pode provocar o filho a ira? Sabe quando? Quando ele pede para fazer coisas que nem mesmo ele faz. Quando o pai é hipócrita, o filho fica irado. É o tipo de coisa assim, ó. Filho, não pode comer no sofá. Tem uma regra nessa casa, não pode comer no sofá. Filho, não pode comer no sofá. Aí daqui a pouco, tá lá o pai, vendo o jogo, comendo na frente da TV. Sabe? É quando nós queremos que eles façam coisas que nós não fizemos, amados. Nós não damos exemplo. Cobramos, e é aquilo que Jesus falou sobre os fariseus hipócritas em Mateus 23, e a gente já falou sobre isso quando falou na Casa da Rocha. Deus, nos dá mais tempo, Senhor. Eu quero dizer que eu amo vocês demais, e o que eu estou falando aqui é puro amor. Então nós encontramos uma forma como precisamos educar os nossos filhos, criando-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A doutrina o que é? É a palavra, amados. É a palavra de Deus. E eu volto de novo para o ensino da palavra. Certo? Os princípios. E eu tenho um desafio aqui. Pega Provérbios. Pega os 3 primeiros capítulos de Provérbios. E eu acho que até pode ser uma tarefa que o seu facilitador pode dar aí. Tá? Pega os primeiros... Ou pega um capítulo de Provérbios. Provérbios tem 31, mas pega um, escolhe um. Anota tudo que ali fala sobre educação de filhos. Tudo relativo à educação de filhos. E depois escreve como você pode ensinar isso aos seus filhos. Você vai ficar doido. A minha filha Amanda ama Provérbios. Hoje ela estava falando comigo, pai, que ela começou a ler Eclesiastes e aí ela ficou um pouco assim, pai, não estou entendendo tanto, mas eu quero ler Provérbios de novo. Aí ela foi para Provérbios. Ela ama, porque são ensinos práticos. Nós precisamos disso todo dia. Meu Deus. Para a gente avançar agora em como colocar isso na prática, tá? Eu tenho um desafio. Se você está com a sua Bíblia aí, e já deve ter, né? Porque é Bíblia, papel, caneta e às vezes um lenço. Lembram? Tá? Então assim, dá uma olhada rápida na sua Bíblia. Se Deuteronômio 28, ele vai até o versículo 14, ou ele tem mais versículos na sua Bíblia além do 14? Dá uma olhada aí. Isso, eu espero um minuto aqui, tá? Dá uma olhada aí, abre sua Bíblia, certo? Ou se ela é eletrônica, liga ela aí. Vê se foi só até o 14 ou tem mais versículos além do 14. Tem? Sério? Não. Não quero nem perguntar quem é que folheou. Tá? Então vou te dizer. Deuteronômio não termina no versículo 14. Deuteronômio termina no versículo 28. 68. Deuteronômio 28 termina no versículo 68. Sabe qual é o ponto? Eu vou começar a ler. Deuteronômio 28, versículo 1. Então vou ler 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra.
todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e aí vem, né? Serás por cabeça e não por cauda. Tudo que colocar pronto os seus pés irá prosperar. E aí vem bênção, bênção, bênção. Tudo aquilo que os pastores muitas vezes falam, você é o abençoado, você será por cabeça e não por cauda. Aleluia! Mas se você ouvir e obedecer. Perdão. Se ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O problema é que a gente só vai até a bênção. Deuteronômio 28 não termina no 14. Não. Ele tem do 15 em diante. Nós vamos ler um pouquinho do que diz do 15 em diante. Dá uma procurada aí já. Então, antes de falar do 15, olha como é que ele termina no 14. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Agora, amado, se a sua Bíblia tem do versículo 15 até o 68, que ela tem que ter, porque se ela não tem, Deuteronômio 28, do 15 ao 68, ela é a Almeida distorcida e conturbada. Ela não é a Bíblia decente. Agora eu vou falar sério. Olha só. Então nós vimos ali a bênção pela obediência, certo? Do 1 até o 14. Agora, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Esse de maldição não é aquelas maldições hereditárias, aquelas... Não é não. É a consequência da desobediência. Isso é chamado de maldição. Certo? É quando você recebe um castigo. É isso. Tá? Então, os seus castigos pela desobediência. Vamos chamar assim, tá? Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão, e a derrota em tudo que puseres a mão, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que consuma a terra que passar a possuir. O Senhor te ferirá com a física e com a febre, com inflamação e com calor ardente. Cara, aí você não tem noção, cara. Aqui está dizendo até que você vai ter uma esposa e outro vai desfrutar dela. Consequências da desobediência. Então, como é que nós vamos educar, como é que nós vamos corrigir nossos filhos? Simples. Recompensa pela obediência e consequência pela desobediência. Simples assim. Então quer dizer, pastor, que a sua casa precisa ter, não um conjunto de regras, isso, não, mas ele precisa ter. Eu gosto muito, né, quando a gente vai ministrar isso assim, eu deixo bem claro, porque Deus valoriza e recompensa a obediência. Agora ele abomina e pune a desobediência. E é assim que nós pais precisamos fazer. Valorizar a obediência e punir a desobediência. Certo? Então como é que nós vamos fazer? Eu vou compartilhar um pouquinho de como eu faço na minha casa. E como eu fiz com a Amanda pequena e com a Laura. Então assim, e quando eu falo nos cursos, eu falo para homens, e geralmente os homens, eles se abstêm dessa parte da correção. Eles não entendem que é responsabilidade deles isso. Certo? Lembram? Quem é que exerce juízo? É Deus ou é o Espírito Santo? Lembra da família do céu? O Espírito Santo exerce juízo? Não. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, pastor, quer dizer que a mãe não pode aplicar a varinha? Claro que ela pode. Claro que ela pode. Tá? Eu não estou dizendo que ela agora ela não é só o pai que... Não. Mas entenda assim, os dois estão em casa, quem é que vai aplicar a consequência? O pai. Só que geralmente as mulheres ficam sobrecarregadas com isso. Os pais, eles dão uma de bonzinho, não é? O pai sempre diz sim, diz sim. E a mãe, que muitas vezes tem que fazer o papel do pai,
é que é a malvada, a ruim que diz não. Te peguei, né? Te peguei, né, homem de Deus? Omisso em casa, né? Tudo nas costas da esposa, né? Você só fica na boa aí, dizendo sim, sim, sim. E a abençoada aí que é a ruim da história, né? Te peguei, né? E você aí, mãezinha, que não quer corrigir de jeito, porque não posso, eu sofro, eu não posso ver meu filho sofrer. É? Então escute. Se você não corrigir agora, mãezinha, lá depois vai ter alguém para corrigi-lo. E não vai ser com o amor que você tem hoje. Eu amo vocês, eu não sei se eu já disse isso. Então, continuando, tá? Eu enxergo isso muito como um jogo de futebol. Então, eu tenho o que eu chamo de kit disciplina, certo? Eu vou trazer, eu esqueci aqui, né? Eu vou trazer o kit disciplina. Kit disciplina é o seguinte, tá? É um apito, um cartão vermelho e um cartão amarelo, tá? Então, assim, vamos pensar no jogo de futebol. Então, assim, vamos lá. Os jogadores, quando entram em campo, eles entram fazendo o que eles querem? Não. Já tem o quê? Um conjunto de regras. O que pode e o que não pode fazer. Certo? Então, bom, e aí simplesmente os jogadores entram em campo, eles conhecem as regras antes de entrar em campo. Então, eu preciso dizer, olha, por exemplo, carrinho por trás é cartão vermelho, certo? Botou a mão na bola. Se é no meio do campo, é falta aí, cartão amarelo. Agora, se botou a mão na bola e a bola estava indo em direção ao gol, é cartão vermelho. Então existem punições, de acordo com o nível de infração, existe uma punição. Então, é nessa parte que a gente vai trabalhar as correções pelas coisas indevidas, tanto que quando um jogador chuta o outro sem bola, é falta. E o que acontece? O juiz apita, falta. Certo? Agora detalhe. E acontece muitas vezes, né? O cara chuta um jogador, faz uma falta, faz uma falta, faz uma falta. Não são faltas graves. Mas ele vai ganhar um cartão amarelo porque ele está desobedecendo seguidamente as regras. E assim é com os nossos filhos. Se torna tão leve quando a gente estabelece, né, senta com eles, filhos. Ó, filha, é o seguinte, tá vendo a sua roupa, filha? A sua roupa não pode ficar no chão. O lugar da roupa é no cesto do banheiro, filha. Combinado, filho? Então, onde é que é o lugar do cesto? Onde é que é o lugar da roupa? Ah, é no cesto. Ah, e tem outra, filho. Já pega e vira ela do lado certo. Não deixa a roupa do avesso. Porque senão a mãe, quando vai botar a roupa na máquina, tem que desvirar tudo. Tem mais trabalho para a mãe e menos tempo a mãe vai ter para ficar com a filha. Ah, meu Deus! Estou falando da minha casa isso. É assim que a gente ensina, amados. E aí nós vamos ensinando a ordem para os nossos filhos. Tomei uma aguinha, voltei, restabeleci. Continuando então. Nós precisamos deixar claro para os nossos filhos o que eles precisam fazer. E as consequências deles não fazerem. Mas também nós precisamos dizer o que eles não devem fazer e as consequências deles fazerem. Como assim, pastor? Agora eu buguei, né? Vamos lá. Tem coisas que os seus filhos devem fazer. E se eles não fizerem, aí você precisa corrigi-los, orientá-los e corrigi-los. Agora tem coisas que os filhos não podem fazer. E se eles fizerem, eles precisam ser corrigidos. Tá claro isso? Entenda? Porque isso aponta para algo que nós, muitas vezes, a gente não faz nada de errado. Né? A gente como cristão, eu não minto, eu não roubo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, né? Eu vou sempre nos cultos no domingo, mas não está fazendo a vontade de Deus. Está muitas vezes sentado em casa, reclamando, podia estar ajudando outras pessoas. Está aí, sem fazer nada, sentado no banco da igreja. Quero dizer que eu te amo. Mas Deus corrige. Por quê? Porque era para estar fazendo a vontade dele, as boas obras, e não está fazendo. Então era para fazer algo e não está fazendo. E isso é uma falha grotesca e muito normal na vida dos pais, em relação aos pais de hoje. Por quê? Porque eles simplesmente ficam... se os filhos não fazem nada, tá bom. Agora, se eles fazem alguma coisa de errado, eles são corrigidos. E não é verdade, não é assim.
Amados, para a gente conseguir avançar, eu vou precisar de mais tempo. Nisso aqui eu amo falar sobre isso. Isso aqui eu me realizo. E eu gosto das coisas práticas. Então vamos lá. Você vai estabelecer, vai fazer uma reunião. Eu lembro que eu falei que a minha esposa, no encontro passado, tínhamos que fazer uma imersão, porque Deus estava nos dando uma outra porção. Então eu sugiro que você aproveite tudo isso e façam essa imersão, agora conversando, bom, o que os nossos filhos podem fazer? O que eles devem fazer e o que eles não devem fazer? E aí você vai estabelecer recompensas e também consequências. Eu sei que é um pouco confuso, o seu facilitador aí, você sei que quando vocês pararem para conversar, muitas coisas vão surgir. Eu acredito muito nesse tipo de auxílio um com o outro aí. Como que eu posso fazer isso? Como eu posso aplicar aquilo? Nós não temos tempo para falar tudo sobre a educação de filhos. O que nós queremos é te dar princípios. E a aplicação desses princípios eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas só para deixar claro essa parte dos cartões vermelhos e amarelos. Então, um apito, então a Laura fez alguma coisa de errado. Por exemplo, minha mãe ficou desesperada porque tinha que ter cercadinho na escada, né? Tinha que ter. Só que aí Deus ministrou algo no meu coração que nós vamos ensinar nossas filhas. Então assim, então a minha casa é uma casa de 2 pisos, então na teoria tinha que fazer o quê? Botar cercadinho embaixo e em cima. Na minha casa nunca teve cercas. Entenda, essa é a minha porção. A minha doutrina não serve como experiência. A minha casa nunca teve cerca de proteção, tela, certo? E também eu com piscina, eu nunca tive aquele negócio em volta da piscina. As nossas filhas sabiam direitinho que o limite delas era até o motor. Então ela vinha e ia até o motor. E a Laura, uma vez eu estava dentro da piscina e chamei ela, filha, vem. Ela fez assim, motoi. E aí eu tive que sair da piscina, pegar ela pela mão e trazer ela. Você quer isso, amado? Dá tempo. Isso consome tempo da gente. Consome. Porque podia ficar mais tempo em rede social, podia fazer mais tantas coisas, mas, cara, quando você se dedica a ensinar seu filho a obedecer, quando você de fato ama seu filho, ama sua filha, e se dedica a ensiná-los na palavra, ensiná-los que essa vida, se você fizer as coisas certas, se você fizer o que é bom, você vai receber recompensa. Mas se você fizer o que é mal ou não fazer a vontade de Deus, você terá consequências. Isso dá trabalho, isso dói, isso é difícil. Mas é necessário. É necessário. E eu quero deixar essa última... Eu preciso conseguir falar, terminar. Dos cartões. Funciona assim. Então tem algumas coisas que eram para cartão amarelo e algumas coisas para cartão vermelho. E a consequência do cartão amarelo, ela no nosso caso, ela ficava sentada na escada, pensando. Ela não tinha que orar. A penitência não era a oração. Né? Você fez coisa errada, agora vai orar. Porque a criança enxerga que a oração é penitência, que a oração é castigo, e oração não é castigo. Não, você vai orar lá, senta lá, vai orar. Isso é um pecado com os nossos filhos. Por isso tem tantos adultos com dificuldade de orar, porque associam oração com castigo. Agora, vamos lá. Então ela ficava ali um tempo, filha, o que você fez foi certo ou foi errado? E ela, porque assim, né, muda. Essa hora a criança que era tão falante fica muda. Porque ela sabe que fez coisa errada. É Adão. É Deus. Chegou no Éden assim, Adão, onde é que tu está? Tive medo e me escondi. Criança, quando faz coisa errada, o que acontece? Né? Tive vergonha. Elas ficam com vergonha, e vergonha é um bom sentimento. É um bom sentimento. Tem um psicanalista, um psicólogo, né? Que eu gosto muito, Yves de Latay, e ele fala muito sobre o sentimento de vergonha e sobre a obediência. E assim, amados, então, vamos lá. Fez algo errado, tem coisas que são para cartão amarelo. Então, filho, cartão amarelo, filha, você precisa pensar no que você fez. E aí ela vai pensar. E aí o pai e a mãe têm que ir junto. Filho, por que você está aqui? O que aconteceu? Daí tem que esperar aquele tempo da criança ficar quieta, não vai falar nada, e vai dar um monte de desculpa. E aí você tem que ter, meu amado, tem que amar muito para fazer isso. Porque isso é tempo. Isso é dedicar a sua vida a seus filhos.
Porque o tempo é vida. E aí vai, enrola daqui, enrola dali. Tá, mas vem cá, o que você fez foi certo ou foi errado? Até a criança confessar. Porque ela precisa saber o porquê que ela está ali. E não se rebelar contra os pais. E não foram os pais que colocaram a criança de castigo. Foi ela mesma que se colocou. Por quê? Porque ela desobedeceu algo. E é assim com Deus. E muitas vezes nós recriminamos Deus e brigamos com Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Ah, mas você está passando por isso porque é colheita. Porque você desobedeceu. Porque você não fez a vontade do Senhor e agora está aí, com uma dificuldade financeira. Não fez a economia que deveria ter feito. Ou, como nós vimos em finanças, né? Não fez as suas obrigações e agora não sabe por que está sofrendo. É isso. E agora então tá, cartão amarelo e o cartão vermelho. Ah, cartão vermelho, você sabe como é que é, né? O que você acha aí? O que você acha que é o cartão vermelho? Fala bem alto para eu ouvir. Isso mesmo, varinha. Varinha, exato. Cartão amarelo, cartão vermelho. Tem vezes, meu amado, no futebol, foi lá, o cara chutou e aí daqui a pouco chutou de novo, ganhou um cartão amarelo. Aí o juiz faz assim, ó, na próxima é vermelho. Não é assim? Ainda faz assim, ó, acabou. Porque tem pai que faz assim, filho, pai quer falar contigo. Eu acho que você fez algo errado, filho. Ah, se lascar, banana! Seja homem! O juiz faz assim, ei, acabou. Nessa casa aqui, quem manda sou eu. Tem ordem. Se você fez errado, tem que pagar. Ah, mas pastor, isso é muito pesado. É verdade. Se você não for assim em casa com seus filhos, carregado de amor também, lá fora vão fazer isso com eles. E eu prefiro que eu faça aqui. Eu prefiro que sofra agora para obedecer do que depois porque desobedeceu. Amém? Eu falava mais meia hora aqui, mas eu vou dar um tempo para vocês conversarem com o seu facilitador, para vocês terem um tempo de ver como aplicar isso. Eu estou à disposição, certo? O seu facilitador eu não consigo, claro, responder a todo mundo, mas sempre que possível eu estarei à disposição, amados. Essa parte de disciplina eu amo demais e Deus nos deu uma graça para conversar e aplicar isso. E se eu parar aqui para falar, tem tantas coisas. Uma dica. A gente faz isso com as meninas, tá? Porque o ponto é corrigir o comportamento sem ferir a identidade que elas são. A Laura é sapatinho de fogo, a Amanda é mais tranquila. Então eu não posso, né, matar a identidade da Laura para corrigir o comportamento dela. Então eu preciso entender que eu vou ter que ter um nível de paciência, uma dose maior com a Laura do que eu tive com a Amanda. Inclusive de paciência. Por quê? Porque ela tem um temperamento mais fogo. E tem um ensino sobre os 4 temperamentos. Eu vou pirar se continuar falando aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Para a gente finalizar, tá? Uma dica. Nossos filhos têm que sempre refletir e fazer uma escolha, porque é isso que em Deuteronômio 28 Deus fez. Escolhe a bênção. Se obedecer, tem recompensa. Se desobedecer, tem consequência. Ele sempre vai ser uma escolha para a gente. Árvore da vida ou árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre vai ser um caminho. Sempre vamos ter escolhas entre fazer o certo e fazer errado. E aí Deus me deu uma graça, assim, uma pergunta. Depois de todas as instruções dadas, de tudo que ela sabe o que deve e o que não deve fazer, quando ela fazia alguma coisa de errado, eu fazia a pergunta assim, por exemplo, se ela subir a escada, ela não deveria subir a escada sem os pais, né? Ela estava aprendendo ainda. Aí eu pergunto assim, a Laura pode subir a escada sem o papai e a mamãe? Olha, eu não estou dizendo assim, Laura, não sobe a escada, porque isso, porque aquilo. Não. Eu estou usando o quê? Lembra? O coração, a parte racional que ela precisa aprender, a obediência vem através da racionalidade. Então assim, a Laura pode subir a escada sem o pai e a mãe? E aí, amados, é aquele momento dela refletir. Opa, porque você fez uma pergunta. E aí é o tempo dela, como ela já sabe a instrução, daqui a pouco não, a Laura não pode. E aí ela não sobe. Isso poupou inúmeras varinhas na nossa casa.
Porque nós temos que levar os nossos filhos a refletir sobre as escolhas que estão fazendo. Esse é o cerne da paternidade bíblica. Ensinar a fazer as escolhas e não fazer as escolhas por eles. Ensinar a fazer as escolhas de Jesus. Escolher fazer a vontade do Pai. Escolher obedecer o Pai. Ah, meu Deus, você vai ter um tempo de oração com o seu facilitador e o meu sentimento, meu coração para você é que essa aula tenha, de alguma maneira, tocado em você. Despertado, não apenas para que você eduque bem seus filhos, porque você pode não ter filhos, mas não se esqueça, você é um filho, você é uma filha, ainda que solteiro. Agora eu tenho certeza que você vai estar mais encorajado a ter filhos, porque é possível ter filhos obedientes, carinhosos e amorosos. É possível. Se essas palavras estiverem no seu coração e as ensinares aos seus filhos, ao deitar, ao levantar, se vocês beijarem seus filhos para que eles não se irem, amados, vocês vão ter filhos que vão simplesmente dar alegrias e prazeres. Vai ser lindo ver quando as pessoas vão falar acerca dos seus filhos. Eu estava aqui há pouco com um rapaz que está nos gravando aqui, o João. O João é um rapaz muito educado. Eu não conheço os pais do João. Então, no intervalo aqui, ele é muito educado, gentil, e eu não conheço os pais dele. E ele estava falando, pastor, poxa, você é forte, pastor. Pô, foi uma aula muito forte no início, tudo assim. Eu falei, João, não conheço seus pais, mas eu tenho certeza que seu pai era um homem de caráter, um homem de princípios e valores, o homem que te ensinou tais coisas, e a tua mãe era uma pessoa carinhosa, amorosa. Sabe o que ele disse assim? É exatamente assim, pastor. Eu não conheço os pais dele. Eu nunca vi os pais dele. Mas eu conheço o João. Eu conheço o fruto. E pelo fruto, eu consigo ver a árvore. E que isso fique no seu coração, meu amado, minha amada. Que Deus te abençoe. Que você seja uma árvore que dê bons frutos. Em nome de Jesus.